Já me cumprimentaste e eu te abençoei, e aqui estou como sempre, ao teu lado. Dia 27 de julho de 2004. Jesus, gostaria que nesta mensagem o Senhor falasse a estas pessoas que têm dúvida do que escrevo. Não te lamentes, meu filho, porque todos aqueles que eu chamei também foram perseguidos, mas, no entanto, foram os maiores profetas. Uns com pouca sabedoria, outros com quase nada, mas nenhum ficou sem o meu Paráclito. O saber, meu filho, das coisas futuras tem que partir de mim. Jamais um homem tão estudado terá capacidade de saber o futuro. Só eu sei. Os que se acham tão inteligentes são os que mais me aborrecem, por crerem que parte deles toda sabedoria. Estes estão se enganando por si próprios. O Paráclito só é derramado sobre o homem quando este se entrega ao seu Deus, o Criador de todas as coisas. Fora disso, ele só faz o que vem na sua cabeça. São filhos que não têm nenhuma capacidade para escrever o futuro e por si próprios enganam-se. O adivinho é perda de fé. Esses jogam suas palavras onde esperam que algumas possam dar certo. E os estudados ainda correm atrás dessas cartomantes e leem o horóscopo. É perda total de tudo aquilo que leram. Para mim só sabem dizer que Deus ouça essas palavras, mas quando esperam que lhe sirvam. Ó homem, onde está a tua fé? Por acaso sou um desses? Se eu fosse, o que seria deste planeta e dos outros? Nenhum desses que se dizem cartomante ou adivinho pode prever o futuro. Se algum deles puser na tua cabeça que vais ficar rico, toma cuidado, porque um cego não pode guiar outro. Os terroristas também estão nessa, acreditando que vão se salvar matando seus irmãos. O mesmo acontece com esses adivinhos. Esses não sabem nada. Na escola em que o professor só ensinou o que é terreno, ele ou ela não conhece quase nada de mim. Porque os que foram meus alunos e são, como agora tu, meu filho, escrevem o que eu quero e não coisas terrenas, porque não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, como viria o Paráclito? Sim, porque sou eu o Salvador do mundo. Sou a luz que faz de um simples homem, como é o teu caso, meu filho Bento, ser um escritor de primeira linha e com apenas o 3º ano primário. Esse é o ciúme para os que se dizem meus servidores, onde por causa da sua sabedoria vem se afastando de mim. Um burocrata, um inteligente, um professor, por si mesmos enganam-se, sem minha luz não podem andar. Vivam o Pentecostes, mas sem fugir do meu regime. Jesus. Mensagem então de 2004. Já me cumprimentaste e eu te abençoei. E aqui estou como sempre ao teu lado. A gente precisa, nós falamos isso tantas vezes, né? A gente precisa acreditar nisso. Confiar que Deus está junto de nós. Mas para nós confiarmos que Ele está junto de nós, nós temos que observar os caminhos que andamos, né? Os lugares que frequentamos, a forma em que estamos vivendo. Se realmente estamos fazendo aquilo que Deus quer. Quando buscamos algo que não agrada a Deus, Ele não pode estar perto. Essa semana a Márcia ficou internada lá em Joinville para fazer a operação. E eu levei ela segunda-feira e fui buscar quinta-feira. Não sei se foi ontem ou se foi hoje, uma companheira de quarto dela mandou ali, né, umas frases bonitas ali. Que a Márcia, mesmo no sofrimento, estava lá evangelizando, né? Estava buscando Deus. A operação dela foi tudo perfeito, deu tudo certo. Claro que ela sofreu porque é uma operação, né? Mas ela não se entregou, não se fez de coitadinha, né? Ela estava lá evangelizando. Então, quem estava ao redor dela ficou sabendo algo mais. Talvez já tinha algum conhecimento, mas ficou sabendo algo mais, porque ela elevou o nome de Deus onde ela estava, né? Já teve o reconhecimento. A pessoa diz que, né, deseja encontrar novamente, porque são palavras boas de se ouvir. E assim nós devemos fazer, né? Evangelizar, falar de Deus, porque se nós temos Ele do nosso lado, vamos falar de quem? Mas precisamos acreditar que Ele está ao nosso lado.
O Marcos também essa semana esteve lá em Rio Grande do Sul, né? Fazendo a divulgação das mensagens. E ele me mandou um áudio ali que qual a probabilidade de uma pessoa chegar numa cidade, as 3 primeiras ruas que entra, encontrar em cada rua, né? Casa de macumba, negócio de orixá, e como nessa mensagem está falando, né? Pessoas que vão atrás disso. Ele, nas 3 ruas que ele foi, não faltou. Na primeira, segunda, terceira já tinha isso aí. Então, será que todas as ruas têm? Lá nesse estado, né? Foi comentado aí que, por causa dessa enchente que teve lá, um estado que está avançado desse lado, né? E Jesus aqui já está condenando, né? Esses adivinhos. Nenhum desses que se dizem cartomante ou adivinho pode prever o futuro. Se algum deles puser na tua cabeça que vais ficar rico, toma cuidado, porque um cego não pode guiar o outro, né? Se eles tivessem essa capacidade de dizer, né, tu vai ficar rico, então eles ficariam ricos também, né? Se eles tivessem essa capacidade de adivinhar, né? Como outro dia aqui, nós temos um tio, parte da mãe, que ele tem casa lotérica, né? Daí o Alex brincou com ele, ô tio, eu vou comprar lá um bilhetinho, tio garante que eu ganho? Se fosse garantir para tio, garantia para mim, né? Essa é a verdade, né? Então esses cartomantes, esses adivinhos, né? Ah, diz, tu vai ganhar na loto, então por que eles não ganham? Né? Ali já está a mentira deles. É porque são bonzinhos? Não, eu não quero para mim, eu quero para ti. Então, são enganadores, né? São enganadores. Então Marcos falou que lá existe realmente uma coisa muito ruim. Ele disse que sentia no ar um clima pesado. É isso, gente, são pessoas que lutam contra Deus. Pessoas que não querem saber de Deus, então não tem a presença de Deus, né? Está abandonado. Nós temos aqui um amigo que é lá do Rio Grande do Sul também, o senhor Clóvis, ele disse que lá foi devastado. Está destruído o Rio Grande do Sul, né? Não totalmente, mas por onde a água passou ali que fez a limpeza, entre aspas aí, né? Pois o Marcos falou que entrou numa outra rua e um cachorro ficou latindo o tempo todinho para ele, não dava sossego para ele. O que era? Era um cachorro? Ele disse depois, quando ele saiu, rezou a Ave Maria, né? Rezou um monte de oração, que ele viu que o cachorro ia atacar ele, saiu daquela rua, quando ele olhou, o cachorro não estava mais ali, né? Então, existe algo, né? Pessoas dizem, mas não tem. Ele sentiu na pele, ele foi lá, ele viu, com seus próprios olhos, né? Depois, certo, ele vai falar mais para nós aqui, quando voltar para cá, né? Não sei se já está aí em Joinville de novo, mas com certeza tem muita história para contar. Então, não é a gente atacar, não. Tem pessoas que dizem assim, mas vocês são repetitivos, né? Vocês falam sempre a mesma coisa. Mas depois que Jesus subiu ao céu, o evangelho é repetido todo ano? Não é. 2024 anos? Todo ano ele é repetido. Isso é ser repetitivo? Não. É alertar as pessoas, né? Jesus pedia para o profeta, meu filho, toca sempre nessa tecla. Adultério e as vestes. Adultério e as vestes. Era ser repetitivo? Não, é porque uma hora a pessoa tem que entender. E a gente continua com esse trabalho, né? De ser repetitivo nesse sentido, que as pessoas se toquem. Porque qualquer ser humano, eu acredito, né? Acho que o ser humano não... Mas deve existir também, né? Ser humano ruim. Mas com o mínimo de bondade que existe, se você conquista algo bom, você não quer para o seu irmão igual, né? Se eu conseguir algo bom para mim, pelo menos para a minha família inteira, eu quero igual. Quero que eles tenham a mesma felicidade que eu tenho, aquilo que eu conquistei na minha vida, eu queria que eles também conquistassem. Então é isso que a gente quer, né? Nós fomos chamados, graças a Deus, lá em 1972, junto com o profeta, para tocar na família. Nós temos que agradecer de joelhos até a vinda de Jesus, essa dádiva que nós tivemos, né? De ter um pai nos educando, que foi um enviado de Deus, mostrou o caminho correto, e a gente quer isso para vocês também. Como o profeta queria para todos vocês também isso. Como ele foi chamado, teve a graça de Deus ter tocado nele e reconhecer, agora tu vai saber da verdade, meu filho, porque aceitou, né? Também poderia não ter aceitado. Mas se nós também fomos tocados, os filhos, né? E a gente sabe dessa verdade, a gente quer para vocês também isso. Essa dádiva. Eu já falei quantas vezes aqui nesse microfone e no púlpito ali do santuário, que aqui o santuário é um milagre diário, né? E para mim não existe emprego maior no mundo do que o que eu tenho. Por quê? Porque a gente vê todo dia o milagre acontecer, né? Na parte do corpo, doença, a gente vê que acontece o milagre, né? Na parte financeira dessa obra, a gente vê que acontece o milagre.
Porque aqui tudo é doação, e como é que isso acontece todos os meses? Né? Seria assim, não, mas eles estão começando, daqui a pouco pode ser que fracasse isso aí, né? Como teve pessoas que falaram também, né? Tentando nos desestimular. Quando o profeta faleceu, né? Agora a obra vai por água abaixo. Que vai acabar a mensagem, o povo quer saber de mensagem, não tem mais mensagem. Olha aí, já faz 8 anos, né? 8 anos que o pai partiu, vai fazer... Já fez 7 então esse ano, né? Que o profeta partiu e a obra continua em pé, no mesmo ritmo. Pessoas novas aparecendo, pessoas que estão se afastando, infelizmente porque são fracos na fé, né? Estão deixando o inimigo tomar parte e iludir eles. Botar um pingo de dúvida, não tenha dúvida. Não tenha um pingo de dúvida. Eu falei no púlpito, eu vou repetir aqui, essa semana, na segunda-feira, né? Eu ia ler ali no púlpito e eu estava lá em cima no coro, fazendo a parte dos homens no microfone lá no Santo Terço. Quando eu desci, ainda tinha a noveninha do Padre Rômulo, do Padre Tobias. E eu fiquei ali atrás esperando, né, acabar para mim entrar, subir o púlpito para ler a mensagem. E eu fiquei olhando ali atrás, está o quadro que está com a foto lá, né, o profeta e o seu Antoninho com a menino Jesus assim nas costas, e o profeta, Nossa Senhora na frente dele, né? E eu fiquei questionando, pensamento assim, né? Não que eu tenho dúvida, mas fiquei questionando ali. Querendo ou não, ainda é um pouco de dúvida, né? Se eu questionei. Daí eu fiquei ali, meu Deus, é Nossa Senhora mesmo, né? Tão simplesinha, meu Deus, a Senhora se apresentar assim, tão simples. E menino Jesus está ali, a grandeza que é o menino Jesus está ali nas costas de Antoninho, e fiquei pensando nisso ali. Aí veio a hora para mim ler, fui ler. Mas não comentei isso com ninguém, né? No outro dia era o profeta que ia ler, e ele, o que ele falou? Gente, não tenha dúvida, não tenham dúvida. Eu peguei Nossa Senhora no colo, eu peguei menino Jesus no colo, então ele estava respondendo para mim aquilo ali, que um dia antes eu estava com isso na cabeça. Então nós não podemos ter dúvida de nada nessa obra, nada, nada, nada. Tudo é muito puro e muito santo. Nós temos só que agradecer, porque que ofensa deve ser para Deus a gente questionar ou duvidar de alguma coisa, né? Porque ele se entregou na cruz por todos nós. Agora, botou aqui por último esse profeta para mostrar o caminho verdadeiro, tirou a gente do erro, né? Caminhe por aqui, meus filhos, que vocês não estão certo. E a gente ainda ter dúvida. Precisa fazer mais o quê? Para muitas pessoas, se Jesus aparecer novamente, não vão acreditar, não vão aceitar, vão mandar crucificar novamente ele. Né? Porque são pessoas que estão perdidas. Existe o perdão? Existe, mas as pessoas não querem o perdão. Eles, infelizmente, não querem ser perdoados. Eles querem caminhar nessa lama que estão. Infelizmente, né? Mas Jesus nos diz uma mensagem. Não julgue ninguém, que as pessoas alegam que a gente está julgando, a gente está pedindo para que isso não aconteça, né? Não é um julgamento. Não julgue ninguém. Fica para mim, no último momento, né? Na última hora, o julgamento. Mas se as pessoas estiverem do teu lado caminhando de uma forma errada, não caminhe com eles. Te afasta. Então não é um julgamento que a gente faz. Está ali na mensagem, Jesus falando dessa forma, né? Te afasta dessas pessoas, para não caírem também no mesmo erro. Mas se mais tarde eles voltarem a pedir perdão, perdoem, que daí eu é que vou julgar. Mas então eu disse, mas vocês fazem? Mas se as pessoas vierem pedir perdão, eu não vou correr atrás de quem já vive atacando pedra na gente aqui, né? Eu não vou lá correr atrás deles para levar mais pedrada. Mas se eles virem até nós pedir perdão, a gente recebe sim, de braços abertos. A gente perdoa, né? Mas está difícil existir isso, né? Eles se arrependerem, porque o orgulho fala mais alto. A soberba dessas pessoas é muito forte. Eu sou chamado muitas vezes de soberbo, de orgulhoso. Vocês nem imaginam quanto me tratam dessa forma. Mas eu não me considero soberbo e orgulhoso, eu me considero firme. Pode ser que eu sou, né? Pode ser que eu estou errado, mas eu não me considero. Eu me considero uma pessoa firme. Eu não cedo. Se quer fazer, se quer agir dessa forma, vai para outro canto. Do meu lado não fica. E eu ataco também, né? Se puder, se eu tiver uma espada na mão, eu tá lá, para decepar pescoço de alguém. Mas pode ser que eu estou errado, né? Quero crer que eu não estou, mas eu acho que a firmeza na palavra de Deus a gente tem que manter, ser firme, né? Dizem que São Pedro era uma pessoa também enérgica, brabo e severo nas coisas, né? Porque ele queria as coisas sempre puras e sempre certinhas. Não estou me comparando com São Pedro, mas eu procuro fazer as coisas corretas. Então, na hora que querem fazer errado, eu não admito. É onde me trato que eu sou orgulhoso, que eu não cedo, que eu não aceito. Eu não vou aceitar o erro mesmo. Eu discuto com quem foi na rua, discuto dentro da minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. As pessoas presenciam isso, acham que eu sou demais. Mas o que eu posso fazer?
O meu jeito de ser assim, e eu quero crer que eu estou no caminho certo, me mantendo firme com aquilo que eu aprendi, né? E a palavra está aqui. Então, se Jesus está falando que é dessa forma, eu não sou melhor que Deus para dizer que posso mudar ou que eu posso aceitar. Eu não posso aceitar. O João Batista comentou e o Zeca aí, essas pessoas que lutam contra a obra, né? Eu estava aqui pensando, meditando. A gente vê pessoas realmente com essa intenção, né? Acha que, tipo assim, se tirar as pessoas que acompanham a obra, a obra acaba. Estão totalmente equivocados. O pai, quando foi chamado, tinha 6 pessoas com ele. Era ele, a mãe e os 4 primeiros. A obra começou assim. Quando ele partiu, já tem mais de 60 pessoas só da família. Então, só tem uma maneira de acabar com a obra. É para essas pessoas que têm essa maldade, têm essa intenção. É acabar com os filhos e acabar com os netos todos. Aí vocês, de repente, conseguirão acabar com a obra. Mas nem assim mesmo, porque a raiz hoje está tão forte que está espalhada pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Então, se vocês têm essa intenção, essa maldosa intenção, perca a esperança. Deus plantou e plantou muito bem, está muito bem enraizada.